Fala pessoal, tudo bem? Novamente a Lockheed Martin volta às nossas reflexões aqui. Dessa vez a gente não vai falar da Lockheed Martin Skunk Works, que é o setor de equipamentos bélicos avançados, né? E de fabricações de aeronaves chamadas de plataformas exóticas. Dessa vez foi um F-35B Lightning II que custa ali nada mais nada menos que 150 milhões de dólares e é capaz de realizar decolagem curta e pouso vertical. Essa aeronave de 150 milhões de dólares, ela simplesmente desapareceu depois de o piloto ejetar isso no último domingo. Foi reportado que, como o aparelho estava em piloto automático, ele continuou voando e simplesmente desapareceu. A pergunta que fica é como poderia uma aeronave como essa, de altíssima tecnologia, simplesmente desaparecer? Segundo foi informado, o transponder do avião ele não estava funcionando por alguma razão ainda não explicada. Além disso, a aeronave ela possui uma tecnologia stealth, ou seja, invisível aos radares. Isso gerou uma situação até ali vexatória para o sistema de defesa norte-americano, isso porque a base aérea conjunta de Charleston, lá na Carolina do Sul, pediu ajuda para o público para ver se eles ajudavam o Pentágono a encontrar essa aeronave. Eles criaram até uma linha de telefone específica para que as pessoas que tivessem informações pudessem ligar, mas é claro que os caras ligavam para lá zoando o negócio, né? Além disso, o que foi ainda muito mais estranho, presta atenção, os Estados Unidos simplesmente ordenaram que todas as aeronaves da Marinha, né, dos fuzileiros navais, ficassem em solo por 48 horas, tanto dentro dos Estados Unidos quanto no exterior. O mistério só terminou 28 horas depois, quando na segunda-feira, né, eles encontraram o que sobrou da aeronave na região de Indianatown, também na Carolina do Sul. Vejam a que ponto nós chegamos. Um equipamento de última geração entra em pane e simplesmente desaparece. Parece que abandonar os sistemas analógicos e tornar as máquinas bélicas completamente dependentes da tecnologia e dos sistemas operacionais pode trazer perigos simplesmente inimagináveis. Não foi a primeira vez que um F-35 apresentou problema. Em 2018, houve também uma aeronave dessa que foi para o solo devido a um problema no chamado tubo de combustível. Segundo relatado na época, foi um problema de fábrica. Porém, no caso atual, alguns analistas estão apontando a possibilidade de não ter sido um problema de fábrica, mas do sistema de operação da aeronave ter sido objeto ali de uma ofensiva cibernética. E aí a pergunta que fica é, seria possível assumir o controle de uma aeronave tão cara e avançada? Teria sido esse o motivo de o Pentágono levar 28 horas para encontrar o aparelho? No meio de tanto mistério e elucubrações, o que nós sabemos até agora? Prestem muita atenção nessa lista de fatos que eu vou apresentar para vocês, porque isso aqui vai dar o norte sobre as conclusões que a gente vai tirar disso tudo. Prestem bem atenção. 10 anos atrás, uma matéria da Reuters afirmou que o Pentágono confirmou que foram furtadas informações sensíveis sobre o projeto de construção e desenvolvimento exatamente dessa aeronave Lockheed Martin F-35. Muito estranho isso. Em 2014, o outro veículo de grande respeitabilidade, o Business Insider, noticiou que o FBI havia confirmado que um especialista em cibernética lá do Dragão do Oriente havia furtado uma enorme quantidade de dados sobre nada mais nada menos que 32 projetos bélicos norte-americanos. 32 projetos bélicos sensíveis. Em 2016, o site Vice noticiou que um homem que também teve acesso a informações privilegiadas sobre a F-35 que as repassou para o Dragão do Oriente havia se declarado culpado. Além disso, muitos analistas defendem que essas informações bem reservadas ajudaram o Dragão do Oriente a construir a sua aeronave stealth furtiva J-20 e J-31. Além disso, em 2022, o diretor do FBI se disse surpreso com a quantidade de ações de espionagem que o Dragão do Oriente faz contra os Estados Unidos, de maneira que a agência abre cerca de uma investigação a cada 12 horas sobre casos como esse.
Segundo outro veículo de comunicação norte-americano, muitos ali membros lá do Dragão do Oriente, se passando por turistas, têm acessado bases norte-americanas e outros locais sensíveis. A gente não pode esquecer também dos balões lá do Dragão que sobrevoaram inúmeras instalações bélicas dos Estados Unidos alguns meses atrás. Além disso, também é estranho o fato de que empresas lá do Dragão compraram mais de 153 mil hectares de terras perto de bases bélicas dos Estados Unidos. Além disso, vejam a quantidade de informação que eu estou trazendo aqui que causa estranheza. Uma matéria dessa última terça-feira, dia 19, lá do Daily Mail, trouxe também uma série de estudos e depoimentos de especialistas afirmando que o sistema operacional do F-35 possui uma série de vulnerabilidades que poderiam ser usadas como portas de entrada para ativistas digitais. Ainda segundo a referida matéria, os relatos de falhas sobre o F-35 remontam a 2007, citando uma ocasião em que um grupo de uma ofensiva digital conseguiu acessar o programa de construção da aeronave e levar embora dados sensíveis sobre o seu sistema eletrônico. O texto do Daily Mail afirmou também que, de acordo com a lei federal norte-americana, depois desse acesso de ativistas digitais ao projeto de construção do F-35, o projeto deveria ter sido cancelado. Entretanto, o senador norte-americano Robert Gates teria conseguido aprovar uma chamada renúncia de segurança dos Estados Unidos para manter não apenas esse projeto funcionando, mas dobrando o seu orçamento e estendendo o seu cronograma. Conclusão: o projeto apenas continua a existir devido a um enorme lobby do sistema de poder. Alguns veículos de mídia nos Estados Unidos já estão afirmando que, caso o Dragão do Oriente esteja envolvido nessa situação, isso já poderia ser considerado um ato de provocação bélica. Veja o nível de tensão cada vez mais crescente que a gente está vendo. Se realmente uma aeronave como essa puder ser acessada por ativistas digitais, uma série de desdobramentos inimagináveis, sinistros e grotescos podem surgir. Por exemplo, se eles conseguirem controlar uma aeronave como essa à distância, seria possível facilmente criar um evento de bandeira falsa, fazendo com que o avião realize algum tipo de ação reprovável e isso fazendo com que toda a opinião pública internacional se volte contra os Estados Unidos. Num caso mais limítrofe, a aeronave poderia ser levada a realizar um ato de provocação tão grande que pode levar o mundo ao terceiro grande conflito mundial. É muito estranho pensar que uma aeronave avançada como essa possa ser vulnerável a ativistas digitais. Agora, imagine comigo, se isso acontece com um aparelho bélico de última geração do sistema de defesa norte-americano, imagine o nível de vulnerabilidades a aeronaves comerciais. O que você acha disso, né? O F-35 ele teve um mau funcionamento, um defeito de fábrica, ou foi algum ativista digital que conseguiu assumir o controle da aeronave? Você pode colocar até a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um detalhe também interessante foi que alguns especialistas mostraram que uma empresa chamada Green Hill Software foi ela que criou o sistema operacional chamado Integrity 178B. E esse seria o programa usado nas aeronaves F-35, F-22, F-16, B-2 e também no Airbus A380. Imagine, alguns dizem que essas informações sobre o funcionamento do sistema operacional dessas aeronaves, essas informações foram acessadas e levadas por ativistas digitais. Você já imaginou o tamanho desse problema? O que você acha? Foi defeito de fábrica ou ativistas digitais conseguiram acessar a aeronave e jogar o piloto para fora? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Lembrando que o piloto, ele conseguiu ser recuperado ali, são e salvo, tudo tranquilo, tá bom? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Valeu!